Bom, gente, agora um segundo exemplo de distribuição de frequência aí. Eu não vou usar mais essa lousa, eu vou usar essa daqui, porque essa daqui, de acordo com a internet, ela vai dando umas bugadas, então eu já passei essa tabelinha aqui de distribuição de frequência aqui para outra, tá? Então aqui eu tenho meu número de ligações, que ele me informou através dos intervalos de classe. Então aqui, minha primeira classe ela vai de 2 até 14, depois de 14 até 26, 26 até 28. Então aqui minha amplitude, né, de 2 até 14, né, 14 menos 2, então tá sendo de 12, tá? E aqui tá as minhas frequências. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o ponto médio desse intervalo de classe. Quem tá aqui no meio. Como vai de 2 até 14, então estou andando de 12 em 12, né? 14 menos 2 dá 12, eu quero a metade disso. 12 dividido por 2 dá 6, então meu ponto médio aqui, nesse caso, eu andei 6, então 2 mais 6 dá 8. E aqui 14, o bom, né, dessa estrutura do intervalo de classe é que a amplitude ela é sempre igual. Então, se aqui andou 12, aqui também vai andar 12, aqui vai andar 12. Então, né, essa conta que a gente faz para o primeiro, a gente não precisa fazer para todos, a gente só usa, né, que a gente vai ter que pegar o intervalo inferior e somar 6, né, que aí você encontra o ponto médio dessa sua classe. Então, aqui a gente tem um intervalo inferior 14, é só somar 6 que a gente encontra aqui o ponto médio. Então, nesse caso, 14 mais 6 dá 20. Intervalo inferior da terceira classe, 26 mais 6 é 32. Intervalo inferior, 38 mais 6, 44. Intervalo inferior mais 6, 56. Intervalo inferior mais 6, 68. Intervalo inferior mais 6, 80. Então, aqui estão os pontos médios, né? Então, por exemplo, se aqui na primeira classe os números de 2 a 14 eu tive 13, né, números entre esses nessa classe, então não vai ser nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 14, vai ser o número 8. Então, o número 8 apareceu 13 vezes, o número 20, que é a média, né, o ponto médio do meu intervalo, apareceu 9, o ponto 36, 32 apareceu 8, o ponto 44 apareceu 24, 56 apareceu 15, 68 apareceu 10 e 80 apareceu uma vez. Então, sempre vou querer média, moda e mediana. Em todos os casos, tá, gente? Vou querer minhas informações de tendência central. Para calcular a média, o 8 aparece 13 vezes, então 13 vezes 8. Professora, pode fazer direto? Pode fazer direto, gente, não tem problema nenhum. O 20 apareceu 9. 8 vezes 32. 24 vezes 44. 15 apareceu. O 56 apareceu 15 vezes, então 15 vezes 56. O 68 apareceu 10 vezes, então 68 apareceu 10 vezes e o 80 apareceu 1, pode colocar o 80 vezes 1 ou o próprio 80, né, gente? Porque multiplicação por 1 é ele mesmo. Dividido por
Soma frequências. A soma das frequências aqui dá 80. Então, pega a calculadora e dá. Então, fica 13 vezes 8. 104. Tem alguns lugares, gente, que já faz aqui a multiplicação da frequência com esse ponto médio, tá? Então, dá 104, 9 vezes 20, facilita, tá? 180, 8 vezes, opa, apertei mais. 8 vezes 32, 256, 24 vezes 44, 1056, 15 vezes 56 dá 840, de 10 vezes 68, 680, 80. Porque aí ele soma tudo aqui. Que é exatamente essa soma aqui. Tá? Vai ficar. Deixa eu fazer então aqui que eu vou falar já a soma total. 104 mais 180 mais 256. E 680. Aqui nas minhas contas, pessoal, deu 3.196 dividido por 80. 39,95. Ah, professora, dá para dar uma arredondada aí? Eu não daria, não. Eu gosto de uma aproximação com duas casas, né? Então, se eu tiver que reduzir, eu vou reduzir a nenhuma casa decimal, né? Porque aí o 5 aqui vira 9, vira 10, então aqui vira 40, né? Então, eu vou perder uma precisão aí que mais para frente poderia fazer toda a diferença, tá? Bom, calculamos a média. A moda, qual o elemento que mais aparece? Olha aqui na frequência. O elemento aqui, o 8 apareceu 13, o 20 apareceu 9, o 32 apareceu 8, o 44 apareceu 24 vezes. Então, ele é a minha moda. Então, a moda é 44. E a minha mediana, professora? Mediana, como aqui eu tenho 80 dados, né? Então, eu vou ter que encontrar os dois elementos centrais. Então, vai ser a metade de 80 é 40. Então, eu vou precisar localizar o 40º elemento e o próximo dele, né? O seguinte, o 41º. Porque aí eu preciso fazer a soma dos dois, né? Preciso fazer a média. Soma os dois e divide por 2. Então, vamos aqui, ó. O 8 apareceu 13 vezes. Depois, o 20, ele apareceu, tá? 9 vezes. Depois, o 32, ele aparece 8 vezes. Gente, eu faço isso para não cair naquela fórmula que aquele vídeo usa, tá? Porque o interessante é você entender o porquê daquela fórmula, tá? Não sair aplicando que nem um maluco. Porque às vezes a gente esquece a fórmula e aí vai ficar sem fazer, né?
Quanto que já deu aqui? Será que já deu 40? Vamos lá, 13 mais 9 mais 8. Dá 30. Então, até aqui, ó, já deu o elemento trigésimo. Então, o próximo do 32 é o 44. E ele vai aparecer 24 vezes. Então, esse daqui é o 31º elemento. E o último aqui, então, vai ser o... Vai aparecer 24, então vai ser o 54º. Ou seja, já localizamos aqui o que a gente precisava. A gente precisava do 40º e 41º. Como o 44, o primeiro 44, ele é o 31º e o último 44 é o 54º, então significa que o quarto elemento é o 44 e o 40º elemento é o 44 e o 41º também é 44. Então a minha mediana é 44 mais 44 dividido por 2, que é o próprio 44. Certo? Então aqui eu resolvi 2 probleminhas que envolvem distribuição de frequência, tá? E um com dados sem estar colocados numa tabela de frequência ou distribuição de frequência. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, ver como que, dependendo de como é feito, né, o agrupamento dos dados, de como a gente tem que proceder aí para poder fazer os cálculos, né, da tendência central ou da dispersão, que é que a gente vai ver mais para frente. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente tira nas aulas ou vocês colocam aqui no comentário particular, tá bom? Eu estou à disposição de vocês. Bons estudos!